E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Mais Fiel. E amanhã o Corinthians ele vai receber o Juventude pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo um pouco difícil, mas eu acredito que a gente vai sair com a vitória. Hoje, né, a gente vai tratar a respeito do pré-jogo do jogo que vai acontecer amanhã. No caso, amanhã, porque eu estou gravando um dia antes da partida. E nós vamos também falar um pouco sobre algumas notícias do Corinthians, beleza? A respeito do jogo, eu acredito que vai ser um jogo um pouco difícil, porque o Juventude não é uma equipe fraca. Entretanto, nós temos completas condições de vencê-los tranquilamente. A nossa equipe está em uma evolução. Não teremos o Yuri Alberto, teremos o... eu acho que o Ramon Dias ele vai utilizar o Giovani como titular ao invés do nosso outro centroavante. E o Yuri Alberto ele não vai estar no jogo porque eu acho que vocês viram essa notícia, que nos últimos jogos ele jogou com uma pedra na vesícula. E o Corinthians descobriu isso um pouco antes do jogo contra o Grêmio, e eu não entendi o motivo, qual a razão deles não terem tirado o Yuri Alberto e já terem feito a cirurgia anteriormente. Você viu o quê? Vamos lá. O Yuri Alberto no jogo contra o Grêmio foi horroroso. Então, a gente pode atribuir essas más atuações do Yuri, mesmo fazendo gols, com esse problema que ele teve na vesícula, porque realmente é doloroso. Ele se queixou que ele estava com um mal-estar, se não me engano ele vomitou antes do jogo, e ele foi substituído por isso, porque ele estava com mal-estar. E após o jogo, ele foi levado ao hospital e ele fez a cirurgia, vai ficar mais ou menos um mês fora. O Samir Carvalho, o setorista famoso aí do Corinthians, que com todo respeito, eu confesso que eu não acredito em todas as notícias que ele solta, iguais a outros setoristas que tem aí. Mas ele falou que o Corinthians ele busca urgentemente um novo centroavante. O que é verdade, tem que ser verdade, né? Não, eu espero que seja verdade, mas é uma coisa que já deveria ter sido feita faz tempo. O Pedro Raul, já vimos que ele não correspondeu ao investimento que foi feito. Embora a gente tenha apoiado e tal, embora ele esteja há uns 5, 6 meses no Corinthians, na verdade há uns 7 meses no Corinthians, o investimento ele foi furado, e ele foi um jogador extremamente caro, e ele é pior que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele erra muito gol e ele erra muitos domínios, mas o Yuri Alberto ele pelo menos ele tem uma ótima movimentação, porque grande parte dos gols que o Yuri Alberto perde são em decorrência da movimentação dele. Ele se movimenta bem na hora de finalizar, na hora de pensar na jogada, ele faz besteira, ele faz merda. Mas enfim, o Corinthians ele vai enfrentar o Juventude amanhã. Eu acredito que a gente vai sair com a vitória. E nós devemos sair com a vitória, tanto do jogo contra o Juventude, quanto o jogo da semana que vem contra o Bragantino. Que, ao meu ver, esses dois jogos são mais importantes do que o jogo que vai acontecer na quarta-feira contra o Grêmio. Eu acho, é possível, se o Corinthians não conseguir um bom resultado amanhã, ele acabar indo com um time meio misto pra partida contra o Grêmio lá no Couto Pereira. Eu não quero isso, eu quero que o Corinthians vença os 3 próximos jogos, principalmente contra o Juventude e contra o Bragantino. Contra o Grêmio, se empatar aí pros pênaltis, pra mim tá maravilhoso. Se a gente ganhar, obviamente, né, ganhando. Já disse anteriormente, se formos eliminados da Copa do Brasil, eu não vou ficar tão triste quanto eu fiquei nas últimas eliminações pro São Paulo e pro Flamengo, porque eu entendo a nossa situação atual. Mas mesmo assim eu acredito que a gente saia classificado. Falando um pouco mais do jogo de amanhã, o Giovani provavelmente vai entrar como titular, e esse moleque merece entrar pela partida que fez contra o Grêmio, jogou muito bem. Espero que o Rian também entre como titular, que o Coronado também entre. O Coronado, infelizmente, ele está se queixando de dores, por isso que ele não entrou no último jogo contra o Grêmio. Mas ele foi um investimento nosso muito alto. Então acho que ele tem que jogar. Eu não acredito que ele tenha que jogar e ele tenha que jogar igual o Rodrigo Garro esteja jogando. Por exemplo, o Matheus Pereira do Cruzeiro chegou ano passado. E agora ele está demonstrando resultados. Ele está jogando um futebol muito bom. O Coronado, ele era muito bom lá na Arábia. Todo mundo falava que ele era muito bom. Para muitos, ele era o melhor meio-campista do Campeonato Árabe. E eu acho que eu não acredito que ele chegue. Quando ele veio pro Corinthians, eu não acreditava que ele seria realmente o melhor meio-campista do Brasil, mas um dos melhores. E ele tem essa capacidade. A gente vê, ele acha uns ótimos passes contra o Atlético Mineiro. Ele achou 2 bons passes, principalmente aquele pro Wesley, que o Wesley perdeu.
E o Wesley, ele também entrou muito bem, né, contra o Grêmio. Espero que ele faça uma ótima partida contra o Juventude. Espero que ele entre contra o Juventude. Ou até mesmo entre como titular. Porque o Romero e o Yuri Alberto não deu. Contra o Grêmio foi notório. Quando os dois saíram, o ataque começou a produzir de uma forma que não estava produzindo no primeiro tempo. Tanto que no primeiro tempo contra o Grêmio, as nossas principais chances, nós tivemos, né, uma chance com o Yuri Alberto, que ele perde daquela forma ridícula, mas a gente teve, por exemplo, a chance do Alex Santana, que ele cabeceia meio errado, ele cabeceia meio estranho, e a bola vai lá na arquibancada norte. Enfim, eu acho que o Corinthians vai vencer amanhã, eu não só acho como tenho certeza. Não, brincadeira, não tenho certeza. Mas o Corinthians, ele precisa vencer amanhã, ele tem que vencer amanhã, senão a nossa situação no campeonato vai ficar muito pior do que já está. Sim, inclusive, o Juventude ele venceu o Fluminense agora pela Copa do Brasil por 3-2. Eles viraram o jogo contra o Fluminense. Mas no Campeonato Brasileiro eles estão a 4 partidas sem vencer. Eles empataram contra o São Paulo, inclusive. Eles perderam em casa para o Criciúma. E então acho que eles vão vir babando pro jogo de amanhã. Então o Corinthians ele precisa ter muito cuidado. Eles têm um volante que entra no segundo tempo e que tem uma boa saída de bola. Então o Corinthians ele precisa povoar o meio-campo. E ele precisa ser um pouco mais inteligente, porque os jogadores do Corinthians, você vê que eles não são tecnicamente horríveis, como muitas pessoas achavam que eles eram durante a era do Antônio Oliveira. Eles são jogadores normais, alguns são bons jogadores. Os jogadores do Corinthians não são de todo ruim. E a gente percebe isso com o Ramon Dias e com seu filho Emiliano. Entretanto, você vê que tem algumas tomadas de decisão extremamente equivocadas. No jogo contra o Grêmio, muitas tomadas de decisões equivocadas cederam muitos contra-ataques para o Grêmio. O bom é que o Grêmio ele é uma equipe boa, mas ele não é uma equipe que está lá em cima, que está muito mais bem treinada do que as outras equipes. Então a tomada de decisão do Grêmio também era extremamente equivocada. Espero que o Corinthians faça um bom jogo, que a gente vença. Inclusive, eu vi uma notícia no portal Meu Timão que a Gaviões da Fiel se reuniu com o superintendente de marketing do Corinthians para fazer uma reunião de torcedores, basicamente 2 horas e meia antes do jogo começar. Na realidade, eles vão começar às 1h30 da tarde, ficar em torno do estádio e fazer aquela festa que a torcida do Corinthians adora fazer. Isso serve para apoiar os jogadores, para ficar mais bonito, trazer mais marketing para o Corinthians, porque querendo ou não, mais pessoas vêm quando a torcida faz essa festa bonita. E eu tenho certeza que a Gaviões e outros torcedores que não são organizados, ou alguns outros torcedores de outras torcidas organizadas, eu citei a Gaviões, porque foi a Gaviões quem encabeçou esse projetinho. Esse projetinho não, perdão, esse projeto, segundo a matéria do Meu Timão. Vamos falar um pouquinho também agora sobre outras coisas. Sobre o Michael, tem notícias que ele está pedindo um salário astronômico para o Corinthians, um salário que não é condizente. Não é condizente com o futebol que ele apresenta e definitivamente o Michael ele não merece. Não vou falar que ele não merece. Só que o Michael, ele em 2019, ele subiu, não que ele subiu, em 2019 ele foi revelado, ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro. Porque naquele time do Goiás ele jogou muito bem. Ele jogou inclusive muito bem contra o Flamengo do Jorge Jesus, no empate do Flamengo e Goiás, lá em Goiás. E isso fez com que o Flamengo o contratasse. O André Sanches se interessou por ele, fez proposta por ele. O Michael elogiou a torcida do Corinthians, que todo atleta que tá em negociação com o Corinthians, ele normalmente ele elogia a torcida. A torcida do Corinthians ela é tudo isso que a gente sabe. Então não precisa um atleta ficar nos elogiando, né? A gente já sabe que a gente é embaçado. Enfim, o Corinthians já demonstrou uma vez interesse em contratar o Michael. Não deu certo, ele foi pro Flamengo. O primeiro ano dele no Flamengo foi péssimo. O segundo ano, ele fez bons 6 meses. Ele fez, na verdade, ótimos 6 meses, que ele jogou muito bem. Inclusive, ele contra o Palmeiras na final da Libertadores, ele perde um gol cara a cara contra o Everton, o que foi extremamente custoso pro Flamengo naquela final. No Campeonato Árabe, ele tá sendo um dos melhores pontas. O Al Hilal tá querendo vendê-lo porque eles querem contratar estrelas europeias, como eles contrataram o Neymar e o Malcom, o brabo, que saiu da nossa base, que já está lá, né, faz tempo. Mas o salário que o Michel tá pedindo é loucura. Estão falando que ele tá pedindo mais de 50 milhões de luvas. Luvas, basicamente, quando um jogador assina um contrato. Quando o jogador assina o contrato e o time não paga o outro, ele não faz a transação pro outro clube e ele contrata o jogador como um agente livre,
É comum você pagar luvas. O Corinthians paga luvas pro Coronado, por exemplo, e para quase todos os jogadores. Não é só apenas comum você pagar quando o jogador ele vem livre no mercado. Só que quando o jogador está livre no mercado, as luvas são bem mais altas do que um jogador que já estava empregado. A ideia seria o Michael ele encerrar o seu vínculo com o Al Hilal e o Corinthians contratá-lo. Só que o valor de luvas são mais de 50 milhões, é muito dinheiro, e o salário já seria uma coisa louca, porque beiraria os 3 milhões de reais mensais. Agora, se o Corinthians contratasse ele do Al Hilal, o Corinthians ele teria que pagar mais de 50 milhões, além do alto salário. Eu acho que não vale a pena, pelo Michael, não vale a pena. O Corinthians agora começou a negociar com o Thales Magno, que eu acho que é um jogador tecnicamente inferior ao Michael. Ele é bem mais novo. Ele surgiu no Vasco como revelação, a torcida do Vasco tinha uma expectativa muito grande em cima dele, e ele foi vendido para a MLS. Eu acho que seria uma boa contratá-lo, porque seria por empréstimo. Aí seria com uma opção de compra se desse certo. E ele é novo ainda, eu acho que ele ainda conseguiria desempenhar um bom futebol. Vale lembrar que a gente precisa de elenco, a gente precisa de bons jogadores, não adianta trazer qualquer um. Eu acho que ele é um jogador que valeria a pena a gente fazer esse investimento, até porque seria por empréstimo. O Gonzalo Plata talvez venha, porque o Corinthians ainda está negociando com o time. Ele se mostrou interessado em vir, então isso é muito legal. O Corinthians e ele já tá tudo certo. E o Cuéllar eu acho que também falta o Corinthians acertar com o time, que é o principal, né? Tanto com o Cuéllar como o Plata. Mas o Cuéllar ainda tem a questão dele, talvez ele vai encerrar o seu vínculo, né, com o time árabe. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã a gente vai vencer. Eu creio que a gente vai vencer, eu tenho certeza. Vai, Corinthians!